Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olá, olá, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre muito bom estarmos juntos para esse mergulho, dona Tânia. Vambora! Pessoal, o babado aqui deste episódio é a inteligência artificial. Mas pode ficar tranquilo ou tranquila, nós não vamos demonizar a tecnologia, apesar de concordarmos que, se usada de forma inadequada, pode sim trazer consequências sérias. O nosso objetivo é mostrar que a inteligência artificial está na indústria da impressão já há bastante tempo, muitas vezes sem que a gente perceba, trabalhando para tornar os processos mais simples, fluidos e seguros. Em junho, eu entrevistei o Chico Aldi para a revista Abigraf. Ele é fotógrafo publicitário e, no ano passado, começou a testar os serviços de inteligência artificial generativa para a criação de imagens. Você viu a matéria, Milton? Vi sim, e muito interessante como ele usa a tecnologia para a produção de imagens que ele controla, né? Bom colocar isso. Exato. É um trabalho muito bonito. Como eu conto na matéria, na contramão de boa parte dos usuários desses serviços, o Chico Aldi optou pelo realismo, criando cenas que podem muito bem figurar num editorial de moda ou numa peça de divulgação de um restaurante. Tá tudo no seu devido lugar, não tem aquelas mãos esquisitas que a gente andou vendo por aí. As composições do Chico Aldi são perfeitamente belas e equilibradas. E aí vem o pulo do gato. O Chico trabalha com fotografia há 30 anos. Então, ele consegue aliar todo o seu conhecimento técnico à sua bagagem visual. Se você, querido ouvinte, já experimentou qualquer dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT, Midjourney ou o Bing do browser Edge, você deve ter percebido que tudo depende dos comandos que você dá, ou prompts, que você escreve lá para poder produzir aquilo que você quer. Quanto mais preciso e detalhado são esses comandos, maiores são as chances de você obter um resultado satisfatório. Aliás, eu li num blog na semana passada que uma das profissões que estão surgindo na esteira da inteligência artificial é justamente de engenheiro de prompts. O engenheiro de prompts é aquele que projeta instruções para as ferramentas de inteligência artificial, desempenhando um papel crucial na obtenção de resultados precisos. E é isso que o Chico Aldi faz. De comando em comando, ele vai agregando informações, ajustando a iluminação, as cores, as texturas, corrigindo distorções, até chegar ao resultado que ele quer. Eu faço perfis de fotógrafos desde a década de 1990 e eu desafio quem consiga olhar para uma imagem de comida do Chico e identificar o que é inteligência artificial e o que não é. Nas imagens de pessoas, pelo menos as que eu vi, principalmente de criança, a inteligência artificial deixa um rastro sim. Nada que inviabilize o uso, as imagens são muito bonitas, mas uma pessoa mais atenta percebe que foi usada a inteligência artificial. Eu vou deixar o link da matéria da revista Abigraf no descritivo do episódio e no site do Ondas para vocês conferirem. Você andou testando umas ferramentas, não foi, Hamilton? Sim, eu experimentei várias e já usei algumas, né? O próprio ChatGPT para me ajudar em textos, para pesquisa de mercado que eu estava fazendo. Já usei o Tommy, que é para criar uma apresentação de uma reunião, mas eu gostei demais mesmo do Magic Slides, o Magic Slides app, mas que também é um add-on do Google Docs, que a partir de um texto base me criou uma apresentação com 10 slides, com fotos e ilustrações. Sabe em quanto tempo, Tânia? 52 segundos. Caramba, 52 segundos? Eu pus um texto base, ele gerou 10 slides em 52 segundos. E olha, eu só alterei 2 das imagens, que achei que não eram tão pertinentes, o resto eu mantive. O que mais me surpreendeu é que ele ainda fez adições ao texto e bastante pertinentes. Em alguns slides finais, em conclusão, ele colocou algumas coisas que eu não tinha posto no texto base. Bom, e eles continuam a colocar mais funções. Agora eles lançaram de vídeos,
do YouTube para apresentação. A partir de um vídeo, você cria um PowerPoint. De conteúdos de site, você também cria um PowerPoint. E acaba de lançar um outro aplicativo que chama askvideo.ai, que eu testei muito pouco, onde você faz perguntas, você escreve perguntas nos vídeos do YouTube e ele te resume o conteúdo. Hamilton, peraí que eu não entendi essa história do YouTube. A partir de qualquer vídeo do YouTube, ele faz uma apresentação para você, é isso? Ele te faz um resumo. Você põe o link do vídeo do YouTube, ele transcreve como se fosse um texto, o vídeo como se fosse um texto, e você faz perguntas, qual o objetivo principal, e ele vai te resumindo o vídeo. Eu não sei se nesse caso ele gera uma apresentação, mas ele te faz um resumo do vídeo do YouTube que você está vendo. Nossa, que doideira. Bom, eu também tenho testado várias, desde que o ChatGPT aí explodiu, tanto para pesquisa quanto para texto. Para mim, a queridinha da vez é o Tactic. O Tactic é uma extensão do Google Chrome que serve para transcrever e resumir reuniões. Eu tenho usado principalmente para transcrever entrevistas que eu faço via Google Meet. E a qualidade, a acuricidade da transcrição é muito boa, a melhor que eu já utilizei. Claro que tem uns termos que a ferramenta tropeça, mas no geral é muito bom. Tem vários recursos adicionais e o melhor é gratuita, pelo menos por enquanto. Além do Google Meet, essa extensão funciona com o Zoom e com o Teams. É facinho, gente. Tactic, T-A-C-T-I-Q. Só que a inteligência artificial generativa é uma das modalidades da inteligência artificial e não é a que está sendo mais aplicada na indústria de impressão. Isso mesmo, Tânia. Aliás, vou falar primeiro da inteligência artificial pré-generativa, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque ela já está nos negócios em geral há algum tempo. Uma pesquisa recente da IBM, com base em dados de 2022, mostra que 41% das empresas no Brasil já implementaram ativamente a inteligência artificial em alguns setores, pelo menos. A mesma pesquisa na América Latina mostra que a tecnologia é usada pelas companhias principalmente para detecção de segurança e ameaças, 44%, atendimento eletrônico aos clientes, outros 44%, e marketing e vendas em 30%. E quem lidera a implantação de inteligência artificial nas empresas na América Latina, por incrível que pareça, é a Colômbia, com 50% das empresas com algum outro. Por outro lado, e aí sim, a inteligência artificial generativa que explodiu ao público no fim do ano passado tem uma outra pegada. O sentido de trabalhar com base de dados da internet e gerar configurações a partir do input de dados. A questão do prompt, como você citou. A grande sacada são as perguntas que fazemos e como dialogamos com ela. Mas ela é explosiva ou catalisadora, como definiu McKinsey em reporte de junho deste ano. Esse reporte aponta que ela deve permitir um incremento na economia mundial daqui a algum tempo entre 2,6 a 4,4 trilhões de dólares anuais. Olha que não é pouco dinheiro. Isso, para você ter uma ideia, o Reino Unido tem um PIB de 1,6 trilhões, então é muito mais do que isso. Mas veja só, 75% disso viriam de operações com clientes e marketing e vendas, seguidos de pesquisa e desenvolvimento. Falando agora da gráfica, já temos também há algum tempo a aplicação de inteligência artificial em equipamentos analógicos e digitais. Seu principal uso inicial, especialmente nas offsets, foi o de controle de processo. Começou com o apontamento eletrônico do uso das impressoras. Lembra, Tânia, dos mapas de produção gráfica mundial, praticamente em tempo real, durante a pandemia, publicados pela Heidelberg? Claro que lembro. Aqueles que eles iam mudando de cor, o que era impressão de embalagem. Ótimo, adorava ver aquilo. Impressão de embalagem, impressão promocional, você podia ver ao longo do tempo, tá certo? Aquilo já era parte disso, já era parte das aplicações de máquina. Então ele é usado na automação das máquinas e outras funções foram sendo incorporadas. E aí a gente chega no hoje, Hamilton. Como é que a inteligência artificial tem sido aplicada na indústria atualmente? Olha,
em sistemas de PCP, gestão da produção, em controle de qualidade, seja como machine learning, que o próprio sistema vai aprendendo com os trabalhos, assim como em programação manual, ela pode ser programada assim. E ela controla valores espectrais, densidades, registro, carga, umectação, verniz, controle de papel, chapas, velocidade, secagem. Eita, pelo amor de Deus, chega, já me perdi aí. Isso quer dizer tudo, né? Ou seja, ela já vem propiciando maior automação de processo, flexibilidade da integração de equipamentos, da pré-impressão ao acabamento, revisão e adequação de projetos e controle do processo de ponta. É claro que é uma introdução gradual, à medida que as gráficas tenham condições de renovar equipamentos e implantar esses sistemas, mas já faz parte desse negócio. Aqui no Brasil, Hamilton, em que área você acha que a inteligência artificial tem potencial de crescer mais rapidamente? Sem dúvida, no aprimoramento de todo o processo produtivo e, posteriormente, na integração com os clientes, passando por CRM, pre-flight dos trabalhos. Só que ainda temos chão pela frente, né, Tânia, para chegar nesse estágio e um número considerável de gráficas. Tá? Bom, e para saber como é que isso está acontecendo na prática, nós convidamos o Felipe Sales Ferreira, diretor comercial da Macron. O Felipe Sales é a 4ª geração no comando da Macron, gráfica paulista especializada na produção de embalagens em papel, que completou 75 anos em março passado. A Macron é uma empresa de ponta, pessoal, acaba de fazer investimentos importantes tanto em novos equipamentos quanto no aprimoramento de processos. Antes do papo com o Felipe Sales, vamos ouvir a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Oi, Felipe, que bom ter você aqui novamente. Obrigado, Tânia, obrigado, Hamilton, pelo convite. Sempre bom ter você aqui. Felipe, antes da gente entrar no tema desse episódio, conta aqui para nós como é que foi o primeiro semestre para vocês na Macron e como é que está se desenhando esse segundo semestre. Para a gente aqui, a Macron, como a gente já comentou no outro episódio, né, Tânia, mas é bom frisar, a gente é uma indústria gráfica que está aí no mercado desde 1948, então estamos já aí com 75 anos, grandes desafios já se passaram ao longo desses anos. Eu estou como diretor comercial da Macron, então os desafios comerciais agora no ano de 2023 estão bastante calientes, se a gente pode colocar assim. A Macron hoje ela trabalha somente com embalagens de papel cartão, e principalmente o segmento farma. E o segmento farma, no primeiro trimestre, ele estava bastante forte, uma tendência bastante forte de alta de demanda, e teve um retrocesso, uma pausa, vamos dizer assim, no segundo trimestre, que acabou deixando o primeiro semestre muito flat. Ele foi melhor que 2022, sem dúvida nenhuma, o primeiro semestre, porque em 2022 teve uma aceleração só no segundo semestre, mas ele deu uma acalmada nesse segundo tri agora, principalmente o segmento farma. Não pela demanda, e sim por recomposições de estoque. Com as taxas de juros altas que a gente está vendo no mercado, agora com uma tendência de queda, pode ser que até melhore um pouco, mas as indústrias estão reduzindo os seus estoques, e isso reflete na gráfica. Então a indústria reduz o estoque, compra menos, faz uma política de estoque reduzida, e a gente sentiu uma redução de compra das embalagens aí no finalzinho do segundo trimestre. Mas o ano continua ainda promissor, a gente acredita que vai ter bons resultados no segundo semestre e a gente vai fechar
com um resultado ainda acima de 2022, se Deus quiser. O que você falou vai muito em linha com o que eu vi num evento da Abre, falando sobre conjuntura econômica e tudo mais, e aí eles mostraram bem essa oscilação entre os trimestres. Mas, de qualquer forma, naquele painel, eles apontaram um número para a gente que o setor de embalagem cresceu 1,9% no primeiro semestre. Você acabou de falar que o teu segmento é mais farma, mas eles comentaram que um dos fatores que puxaram esse crescimento foi justamente a recomposição de estoques da indústria alimentícia que precisou se adaptar à nova rotulagem, né, a rotulagem nutricional. Eu acho que a incerteza política que a gente tem no país, como é que vai caminhar a reforma tributária, como é que vai ser esse novo cenário, dá uma incerteza para o empresário brasileiro. Mas, de certa forma, eu acho que tem um potencial muito positivo aí para fechar o ano e até recomeçar o 2024. Eu sou, como um bom empresário brasileiro, eu sou sempre otimista. Eu acho que temos que ser otimistas. Pensando em 2024, você vê com uma perspectiva melhor do que esse ano aqui? E na Macron, vocês têm algum outro segmento ou área de mercado que vocês pretendem investir mais? Na minha gestão, eu iniciei a diretoria comercial em 2020, bem na pandemia que eu assumi o controle do comercial, e a gente já vem diversificando um pouco a nossa demanda, porque antes a gente era praticamente 100% do farmacêutico, então qualquer mudança do segmento afetava muito a gente. Então, hoje a gente tem uma meta aí de continuar ainda sendo nosso core business, então o farmacêutico compondo de 75% a 85% do nosso faturamento, e a gente diversificar um pouco em outros segmentos. Alguma coisa de alimentos, alguma coisa de veterinário, alguma coisa de cosmético. A identidade nossa é o segmento farmacêutico, então a gente atende segmentos que prezam pela qualidade ou similaridade dos requisitos do farmacêutico, então um controle de processo bastante grande, um controle de qualidade muito efetivo, mas a gente está diversificando sim, e o nosso objetivo hoje a gente deve estar uns 90% farmacêutico, 88% farmacêutico, então ainda tem um potencial de crescer no volume no farmacêutico e conseguir aumentar a participação nos outros segmentos com o aumento da nossa demanda. Agora falando um pouquinho de tecnologia e gestão, Felipe, para a gente começar a entrar um pouco no tema desse episódio. Vocês instalaram uma impressora nova esse ano e estão investindo forte em otimização de processo, aumento de eficiência. Perfeito. Eu imagino, até pela impressora nova, que a inteligência artificial já está incorporada nisso, certo? Sem dúvida. Vocês estão efetivamente usando recursos de inteligência artificial desde quando eles entraram na Macron? O tema é tão amplo que às vezes é difícil das pessoas identificarem o que é inteligência artificial. Você usa ChatGPT na sua operação? Respondendo já essa pergunta, porque todo mundo vai fazer essa pergunta, não uso. Hoje eu não uso. Não sei como é que vai ser no futuro, pode ser até para um atendimento de certa forma humanizado e mais rápido, eu possa vir a utilizar um atendimento comercial para um primeiro filtro, mas hoje eu não uso, tá? Porque todo mundo entrou nessa vibe do ChatGPT, inteligência artificial, parece que é só isso. Mas não é. Então eu acho que a indústria gráfica já vem trabalhando muito forte a questão de produtividade. Eu acho que essa é a palavra correta, aliada com a inteligência artificial. Então a indústria 4.0, as automações tanto de processo como dos equipamentos, isso faz com que a gente tenha ganho de produtividade e qualidade. Fazendo até um paralelo, até um exemplo, você falou do novo investimento. A gente fez um novo investimento sim, numa impressora de última geração. A gente fez também investimento no final do ano passado, numa coladeira da Bobst, com maior performance e velocidade de produção. Mas acho que o grande diferencial desse ano foi essa impressora que chegou, essa Roland Evolution, que é uma 708 com uma câmera inline, então a gente tem uma câmera que faz a análise folha a folha, então ela compara com um PDF ou com uma referência impressa e vê se existem diferenças naquela folha que está sendo impressa. Então, se tiver uma blanqueta amassada, se tiver um risco, ela vai apontar. Tem um numerador inline, então todas as folhas são numeradas, então facilmente o operador vai saber qual que é a folha que teve aquele desvio e conseguir segregar da operação. Isso, de certa forma, é uma automação, é uma inteligência, a máquina trabalhando
pelo operador e ajudando que a gente consiga ter mais eficiência no processo. Além disso, a gente tem também um sistema inline para controle de cor. Ele faz o ajuste a cada 10 folhas da colorimetria, então se tiver fora, se tiver qualquer variação, a gente sabe. O processo gráfico ainda é um processo mecânico. Existem elementos que podem variar, então água, densidade, temperatura, todo esse controle a máquina vai fazendo o ajuste automático das cores e deixando de lado o famoso piano, né? Eu gosto sempre de colocar aqui porque no passado o operador gostava de tocar o piano, então ele tinha autonomia baseado na subjetividade, no conhecimento que ele tinha, não que isso não seja importante, eu acho que todo impressor ele tenha o discernimento e o conhecimento daquele processo que está sendo impresso, mas cada vez mais ele precisa utilizar de suporte de tecnologia. Eu acho que essa é a minha visão que eu tenho do processo, é desse investimento que a gente fez de grande porte. A gente está colhendo os frutos, como é um equipamento muito novo, óbvio, tem um período de maturação, esse equipamento terminou de ser instalado em março, agora a gente está em setembro, se fala para mim, você está tendo 100% da eficiência que você gostaria de ter? Não estou tendo. Hoje ainda estou com 85%, 90%, porque ainda os operadores são um pouco reticentes com as novas tecnologias e às vezes demoram para se adaptar e conseguir usufruir 100% do que a máquina consegue entregar. É o que eu consigo enxergar. E aquilo que você falou no começo, há uma diferença, efetivamente, entre os conceitos de inteligência artificial. Acho que você situou bem. Fala, Tânia. Quando a gente está falando de inteligência artificial na produção, como é que a gente chama isso? Essa câmera que faz essa leitura? Ela é uma automação. Eu entendo que uma ferramenta de inteligência artificial, ela faria, sei lá, estou viajando aqui, vocês me corrijam, por favor, mas ela faria com que o equipamento entendesse a sua rotina, os seus trabalhos e conseguisse, de alguma forma, te ajudar ou acelerar os processos. Isso já está acontecendo? Essa máquina pode fazer isso? Sim. Como é que eu diferencio na produção o que é inteligência artificial e o que é uma automação simples? Na verdade, isso não é uma automação, é uma inteligência, porque de uma forma que você define quais são os critérios para a segregação ou colocar aquilo como um defeito, por que é inteligência artificial? Ela está substituindo a interpretação do operador. É o que eu julgo de uma inteligência artificial. Lógico, tem automação de processos, sim, cada vez para aumentar a produtividade, mas no momento que você tem essa câmera que vai fazer esse auxílio e essa interpretação, porque é o computador fazendo uma interpretação. Então, ele vai falar que tem desvio e vai já segregar aquele material. Óbvio, se o operador quiser mandar com defeito, ele vai poder mandar, mas ela já apontou, ela já colocou isso como sendo algo que está fora de um padrão pré-estabelecido. Outras inteligências que a gente tem também, que às vezes a gente nem lembra de citar, são a questão dos indicadores de produtividade, que a gente fala sempre do machine learning. Então, a máquina vai aprendendo como é que é o perfil das tiragens e ajudando aos operadores a fazer da melhor forma possível. Você tem o machine learning nessas máquinas, então elas também te ajudam, inclusive na reprodução dos mesmos trabalhos, manutenção de parâmetros e etc. Agora, falando das outras áreas da empresa, né? Você está falando de PCP. Agora, e gestão, né? Eu vejo um potencial e vejo as pessoas falando muito disso, né? Das ferramentas de inteligência artificial interpretando os dados da empresa e te ajudando efetivamente, não é só apresentando os dados, mas interpretando esses dados e ajudando o empresário na tomada de decisões. Você está vivendo isso? Isso é um sonho ainda? É um objetivo, já é uma realidade para vocês? Vocês têm usado isso na gestão da empresa e também na gestão da carteira de clientes? A gente já vem usando isso já há um bom tempo. Na gestão, cada vez mais a Macron, ela vem transformando dados em informações, porque dados a gente tem de monte. Agora, o que a gente quer é que esses dados se transformem em informações passíveis de tomada de decisão. Não adianta nada eu ter um dado que eu não consiga fazer um comparativo ou que eu consiga ter um discernimento que aquela informação é boa ou ruim de performance. Acho que uma grande ferramenta para gestão nossa hoje é a questão do Power BI.
o Power BI é uma grande revolução para a gestão de ferramenta de gestão de relatório, uma maneira bastante intuitiva, onde a gente cria relatórios de fácil transformação que ajudam bastante o gestor numa tomada de decisão. Eu não consideraria nem uma ferramenta de inteligência artificial a questão do Power BI, mas é uma ferramenta de gestão e de facilitação. Power BI é da Microsoft, não é um programa. Na verdade, o que acontece? Os sistemas ERPs, hoje a gente tem um sistema ERP que é o Proteus. São muito importantes para a gestão da empresa e para a gestão de processos. Porém, eles são muito fracos na questão de relatórios. Os relatórios são muito quadrados, de difícil interpretação, e o Power BI é uma revolução da Microsoft, no meu ponto de vista, para a questão da gestão dos indicadores. Hoje, grandes empresas utilizam ferramentas de Power BI para fazer gestão dos relatórios do SAP, e a gente usa para fazer gestão dos relatórios do Proteus. Então eles trazem informações de rápido acesso, muito atualizadas de como que está a minha performance, como que eu estou performando na minha produção, ou até em vendas, ou em pedidos, que ajudam uma tomada de decisão mais rápida. Então eu acho que essa é uma ferramenta de agilidade. Ele é um interface que conecta direto no seu banco de dados, no SQL Server, e consegue trazer informações de uma visualização de dashboards muito simplificados, de fácil interpretação, que ajudam a gestão das empresas. Então, a gente está bastante atualizado nessa questão e a gente vem evoluindo bastante nisso. Entendi. Como tem evolução do processo, a própria Microsoft lançou o Copilot agora, já com inteligência artificial embutida, para fazer exatamente isso e te possibilitar ainda mais gestão e rapidez, tá, em toda tomada de decisão e o que você precisa fazer. É uma evolução. Aí entrando, então, na outra parte da inteligência artificial, generativa, etc., ela incorporando esses módulos, como o Google também já está lançando, vai te dar mais poder ainda de você poder fazer análise de dados e desenvolver várias outras aplicações. O Copilot é no pacote Office, é isso? O 365? O Power BI e o Copilot. Então, Felipe, você tocou num ponto muito importante, que é justamente a adaptação ou a preparação da equipe, dos funcionários de produção e de administração às novas tecnologias. O prazo para isso está encurtando, você precisa que os funcionários se adaptem e passem a utilizar essas novas tecnologias e utilizar corretamente para tirar o máximo, afinal, né, os investimentos são muito altos. Como é que vocês lidam com isso? Como vocês fazem essa preparação das equipes para as novas tecnologias? A Macron acredita muito na capacitação dos colaboradores. Isso não é de hoje, isso já vem há um bom tempo que a gente vem investindo em capacitação, porque não adianta a gente ter uma Ferrari se eu não tenho um motorista para dirigir aquela Ferrari. Então, a gente acredita que essa capacitação é inerente a todo o processo de atualização de equipamento, é uma condição sine qua non para a gente. Então, a gente faz a atualização dos colaboradores, então a capacitação, a gente investe muito nesse lado. Óbvio, existem casos onde os colaboradores não querem acompanhar, e aí esses que não querem acompanhar, a gente tenta investir, se não for o caso, a gente vai ter que trocar, porque eu acho que é um caminho sem volta. Mas eu imagino que essas são as exceções. No caso da Macron são as exceções, mas a gente teve caso, fazer um paralelo lá atrás, tá? Não é de hoje. Todas as nossas corte-vincos não eram planas, eram boca de sapo, leque, enfim. Quando a gente fez a atualização para as planas, teve operador falando, eu não quero trabalhar nessa máquina. Hoje em dia não é uma coisa mais normal, mas teve. Sempre tem, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Não é fora do normal, não. A gente tem que respeitar as pessoas, a gente sempre... E não é trocar porque o cara não serve... É assim, eu tô dando todas as condições para que os colaboradores sejam atualizados, mas eu tenho que respeitar também a opinião de todo mundo. Eu acho que esse é um lado que a Macron preza bastante. A gente tem bastante respeito pela diversidade, pela opinião dos colaboradores, então a gente investe bastante neles, em todos nós aqui. Eu acho que esse investimento é pesado, então tem que ter esse respeito também. Pode ser que a pessoa não queira, acontece.
Acontece e acontece bastante, não é nada a ver com macro especificamente, é uma reação natural de muitas pessoas em relação a novas tecnologias. Ele tem medo de enfrentar as novas tecnologias e prefere não fazer, é isso mesmo. Esse é um dos problemas do setor gráfico hoje, inclusive. Além de atrair mais gente, é como fazer a evolução das pessoas, que elas queiram fazer essa evolução, esse é um ponto. Fazendo um paralelo, eu estava acho que numa live no meio da pandemia com o Robson da Cor e Processo, a gente estava conversando, batendo um papo, e a gente estava falando de tecnologia, de atualização de equipamento, e aí mandaram uma mensagem, os equipamentos estão roubando o meu espaço de impressor na indústria. E eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o impressor ele está evoluindo. Antigamente era um trabalho muito mais subjetivo. Hoje a gente tem ferramentas que auxiliam a gestão do processo. Eu enxergo completamente diferente. O equipamento está roubando o meu espaço de trabalho. Eu não acho isso. Eu acho que o equipamento está contribuindo para eu fazer um trabalho cada vez melhor. Essa é a minha opinião de toda a tecnologia que vem embarcada nos equipamentos. Eu acho que só falta a gente falar aí de marketing. E marketing? No marketing, vocês já estão usando alguma inteligência generativa para produção de conteúdo de vocês, peças para redes sociais? Tem alguma coisa que vocês estão usando aí? Estamos usando, Tânia. Não vou negar para você, ainda a experiência não foi tão positiva. Eu gosto, aqui a gente fala na prática. Eu acho que é uma questão de adaptação. A gente usou bastante a inteligência artificial para prospecção. Num primeiro momento não foi tão satisfatório. A gente fez uma tomada em 2021 e 2022. O resultado não foi tão satisfatório como a gente imaginaria, por questão de filtro até. O perfil do cliente nosso é muito específico. Então, acabou vindo uma demanda que a gente não conseguia atender, que eram de clientes de embalagens, por exemplo, é uma pessoa que tem, sei lá, na casa dela, tá começando um negócio, ela vende presentes, ela queria embalagens para colocar os presentes e ela vende, sei lá, 50 itens de embalagens por mês. Estou chutando aqui um exemplo hipotético, mas veio algumas coisas que não estavam muito bem filtradas. Eu acho que tudo é um aprendizado com essa nova tecnologia. É óbvio, pode ser que não seja a tecnologia, pode ser que eu não fiz o input correto do filtro que eu gostaria de ter. Eu deixei muito aberto esse filtro, por isso que nós vamos fazer de novo. A gente está num projeto de prospecção novo agora, utilizando a inteligência artificial, que a gente vai rodar agora em outubro, para ver qual que é o resultado que ele traz para a gente. Só para eu entender, Felipe, vocês usaram a inteligência artificial para alcançar novos clientes, é isso? Ela fez a interface, ela fez o envio dos e-mails, ela fez esse, vamos dizer assim, esse primeiro contrato, esse primeiro filtro com o meu público-alvo que estava pré-definido. Eu usei para isso. Hoje eu ainda não estou usando para resposta, por exemplo, usando um WhatsApp que responde para o cliente. Eu ainda não tenho essa ferramenta implantada aqui no meu negócio, porque ainda o contato ainda é muito direcionado. Eu tenho poucos clientes, eu não tenho uma quantidade grande de clientes, eu vou ter, sei lá, 80 clientes. Eu acho um número pequeno. Essas ferramentas, elas são bastante utilizadas quando você tem mais de 1.000, 2.000 clientes. Mas é isso aí, eu acho legal ouvir o teu depoimento, no sentido de que você está perto, você está experimentando, você está aberto a experimentar as tecnologias, né, apostando em uma área, apostando muito nelas, em outras tateando, vendo o que acontece, e elas são efetivas, e eu acho que você, né, falou tudo. Eu experimentei, não deu certo, e vou experimentar novamente de uma outra forma. Eu acho que é por aí mesmo. Hamilton, quer completar alguma coisa? Acho que a gente queria trocar essa ideia, Felipe, nesse sentido, da utilização, em que grau de utilização da inteligência artificial. Ela já está muito dentro da gráfica, tá certo? Já está embutida em muitos aspectos, como você colocou, e são essas diferenciações mesmo que a gente quer fazer, porque é aquilo que você mesmo respondeu, né? De repente saiu o chat GPT, todo mundo acha que é e é efetivamente uma revolução, mas tem muitas outras coisas além disso que já na prática estão sendo usadas, é isso que a gente quer levantar um pouco. Eu acho que essa tecnologia, ela é complementar, ela vai ajudar a gente a uma tomada de decisão mais rápida, ou ajudar a gente a ter agilidade nas respostas. Eu só fico preocupado
com a próxima geração, como é que ela vai interpretar essa questão do ChatGPT. Eu tenho uma filha de 5 anos, me preocupa bastante como a gente pesquisa muita informação antes de ter uma tomada de decisão. Com esse ChatGPT, uma resposta vai ser já interpretada como uma verdade absoluta. É até um pleonasmo falar verdade absoluta, mas assim, eu fico com um pouco de receio. Esse é meu único receio na educação. Nós estamos falando aqui da indústria gráfica, como que isso vai afetar a educação dessa próxima geração. Eu acho que a gente vai ter, e os pequenos vão ter de ter uma educação digital para poder se blindar desse tipo de interpretações rasas. Então, vai ter preciso. Os pais vão ter mais trabalho, você vai ter muito mais trabalho do que eu tive para educar minhas filhas, que o Hamilton teve para educar a filha dele, porque você vai ter que colocar mais uma camada, não é? Você vai ter que educá-la e prepará-la para enfrentar isso. Acho que é por aí. Felipe, super obrigada. Foi ótimo. Obrigada muito. Obrigado pela atenção. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Por hoje é só, pessoal. Lembrando, eu vou deixar informações extras no descritivo do episódio e no post dele no nosso site, que é o ondasimpressas.com.br. Antes de terminar, no momento afago no coração, eu vou mandar um beijo para o Alessandro Borges, que me contatou pelo WhatsApp, a gente conversou, e também para o Adalberto Rezende, jornalista e gestor de marketing, que a gente conversou um pouco pelo LinkedIn. Eu quero agradecer também a todos e a todas que estão compartilhando e repercutindo os episódios e as notícias que a gente posta nas redes. Valeu, gente boa! Além do LinkedIn, estamos no X, no Threads e no Instagram. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Marco De Petina, da Associação Gráfica da Venezuela, e para o Héctor Cordeiro, presidente da Colotem Gráfica, que os dois elogiaram e compartilharam o episódio passado sobre produtividade. Abração, pessoal. Abraço para vocês também, Marco e Hector. Além das redes sociais, sempre como @Ondas Impressas, você pode falar com a gente pelo e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. É isso aí, dona Tânia. Sempre bom estar contigo, sempre bom estar com os nossos parceiros e ouvintes. Um abração para todos. Tchau, beijo. Beijo, Hamilton. Tchau, tchau, gente. Beijão. Até o próximo episódio.